Olá pessoal do canal Retrospectiva. Hoje nós vamos trazer a história de Samuel Klein. Uma história incrível, incrível. Você que não sabia e não conhece a história dele, mas tem curiosidade, tem interesse de saber e conhecer a história de grandes homens e mulheres de sucesso, vou trazer aqui para você hoje. História de Samuel Klein, conhecido como fundador das Casas Bahia. Ele que nasceu no dia 15 de novembro de 1923 em Zaklików, Subkarpia, na Polônia. Infelizmente, ele já faleceu no dia 20 de novembro de 2014, aos 91 anos. Samuel Klein. A sua nacionalidade, ele é um polaco, ou seja, nasceu na Polônia, mas ele foi naturalizado brasileiro. Ele foi um grande empresário e, sem dúvida, tem muito a nos ensinar. Veja que história incrível, ele que teve aí as suas raízes, suas raízes judaicas. Veja que história, confere comigo. Samuel Klein, nascido na Polônia, numa família judaica, era naturalizado brasileiro. Chegou ao Brasil em 1952, no período pós-guerra, construído na América do Sul, um império varejista. Conhecemos agora um pouco a sua infância e adolescência. No início do século XX, aos 15 dias do mês de novembro de 1923, nascia Samuel, o terceiro dos 9 filhos de Suker e Sveza Klein, em uma aldeia na cidade de Zaklików, na Polônia. Nessa aldeia havia mais ou menos 3.000 habitantes, onde apenas uma pequena minoria eram judeus. E tinham como idioma o Yiddish. Para quem não sabe, é uma mistura do hebraico com alemão, com a língua alemã. O continente ainda estava sob tensão e ameaças nazistas e sofria sequelas da Primeira Guerra Mundial. Seu pai usava barba mais curta, postura assumida pela minoria judaica. Tinha como profissão carpinteiro e sua vida supria-se dentro de uma rotina de sua mãe. Resplandecia o sofrimento pelas dificuldades da vida. Sempre se dedicava em fazer o melhor para a família. A primeira vez que Samuel frequentou uma escola, ele tinha cerca de 5 anos. Era uma escola comum. Os ensinamentos eram passados por rabinos. Além de tantas outras dúvidas, havia algo que o perturbava. Ninguém o chamava pelo nome. Era tratado apenas de judeu, quando não, judeuzinho. Muitos judeus não assumiam sua nacionalidade por medo de represálias. Aos 7 anos, Samuel foi estudar numa escola que não era judaica. Logo no primeiro dia, sentiu como era difícil para um judeu ser aceito na sociedade. Com apenas 8 anos de idade, aprendeu e começou a trabalhar com o tio como marceneiro. Na infância e na adolescência, já demonstrava o dom de negociar e vender os animais que possuía no campo. Samuel levava uma vida entre estudo, que logo foi substituído pelo trabalho até então tranquilo. Conhecendo agora os momentos da Segunda Guerra Mundial. Quando no ano de 1939 os nazistas invadiram a Polônia e foi levado para Majdanek com o pai. Majdanek era o terceiro maior campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E lá ambos foram obrigados a trabalhos forçados durante sua permanência. Sua mãe e 5 irmãos mais jovens foram levados para o campo de extermínio de Treblinka. Foi levado junto com outros prisioneiros para Birkenau
E em 44, após a libertação da Polônia, caminharam 50 quilômetros a pé até o rio Vistula, maior rio da Polônia. E lá, infelizmente, foram chamados seus 5 irmãos e a sua mãe para serem executados, ali mesmo no campo de extermínio. Então pediram para que seus irmãos e sua mãe se ajoelhassem, porque iriam ser exterminados com um tiro na cabeça. Samuel foi o único que sobreviveu. E você sabe por quê? Porque ele era marceneiro. E então os nazistas entenderam que poderiam usar ele muito por causa de sua profissão. Mas o resto foram exterminados. Ali foi um choque, uma dor tão grande para ele, que aí ele só pensou em uma coisa: em fugir a qualquer custo, de qualquer maneira. Então os nazistas fizeram uma espécie de levar os prisioneiros até um outro local. E nessa transferência, ele viu uma oportunidade de fugir. E conseguiu. Fugiu dos soldados numa tentativa ousada, no dia 22 de julho. E as palavras que ele disse foi que ele correu, e foi se escondendo no meio dos matos, entrando no trigal cada vez mais. Ele não sabia para onde estava indo, não tinha noção, só sabia que queria correr e correr. Correu, cansou e resolveu deitar-se. Ali apagou, dormiu. Ele só tinha uma certeza de se afastar dos nazistas. Passou a noite toda na plantação. Ao acordar, encontrou-se com polacos cristãos, também fugidos, que o acolheram e ajudaram a prosseguir a sua fuga. Samuel chegou a voltar para sua antiga casa, que estava totalmente arrasada. Trabalhou numa pequena fazenda nas proximidades em trocas de comida. Com o fim da guerra, reencontrou a irmã Césia e o irmão Salomão. Depois da guerra, o que aconteceu? Os irmãos Klein foram para a Alemanha, que era administrada pelos norte-americanos. Conseguiram reencontrar vivo o pai. Viveram em Munique de 46 até 51, tendo início sua carreira como comerciante, vendendo vodka e cigarro. Isso para os soldados americanos. Na Alemanha, Samuel fez de tudo para ganhar a vida, vendendo produtos para as tropas aliadas. Em 5 anos, juntou um certo dinheiro e casou-se com uma jovem alemã de nome Ana, e ali tiveram seu primeiro filho. Logo, sentiram que era hora de deixar a Europa e construir a vida em um outro lugar. O pai foi para Israel, junto com uma outra irmã, Esther. Samuel queria imigrar para os Estados Unidos, mas não conseguia. A cota de imigração estava cheia. Decidiu ir para a América do Sul, onde tinha alguns amigos. Conseguiu visto para a desconhecida Bolívia na época, e lá chegou com uma esposa e filho. Em 52, a Bolívia vivia uma situação social muito complicada, com disputas políticas violentas e uma revolução em curso. Samuel Klein recordou-se de uma tia que vivia no Rio de Janeiro. Com a mulher e filho, embarcou no primeiro avião de La Paz para então a capital brasileira. Em menos de 2 meses, conseguiu autorização para viver no Brasil. O comerciante. Estabeleceu-se em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, com a família. A esposa e o primeiro filho do casal, Michael, então com 1 ano de idade, o acompanharam na bagagem além da família. Trazia o sonho de prosperar em um país onde principalmente se podia viver em paz. Tornou-se mascate, vendendo roupas de cama, mesa e banho de porta em porta.
com uma charrete que adquiriu de um conhecido que transitava bem pelo comércio do Bom Retiro, zona central da cidade de São Paulo, reduto dos imigrantes judeus e árabes na década de 50. Como foi que nasceu as Casas Bahia? Em 52, quando Samuel Klein chegou ao Brasil, Juscelino Kubitschek tinha autorizado as automobilísticas multinacionais a se instalarem em São Paulo. Suas montadoras, e para isso precisava de uma mão de obra. Como essa mão de obra veio do norte e nordeste do país, conhecida pelo clima muito quente, teriam muitas dificuldades para enfrentar a terra da garoa e suas baixas temperaturas. Foi aí que Samuel enxergou um grande negócio: vender cobertores a essa população de baixa renda. Os primeiros anos foram duros, mas como nada resiste ao trabalho, pouco a pouco as coisas iam melhorando. Em 5 anos de dedicação ao trabalho, conseguiu capital para comprar uma loja e batizou Casas Bahia. Era sua homenagem aos seus fregueses, na maioria retirantes do Nordeste, vindo tentar a sorte na região. Eram eles os principais clientes de Klein. Aumentou a variedade de produto e começou a trabalhar com móveis, colchões, entre outros itens. A clientela não demorou a frequentar a loja para pagar suas prestações e adquirir novas mercadorias. Era o início de um império que foi conquistando cada vez mais clientes e mercados. A pequena loja de Klein transformou-se em uma gigantesca loja varejista, estando na década de 2000 com 560 lojas e sendo o maior depósito de distribuição da América Latina. Décadas depois, Samuel passou a gestão da companhia para seus 2 filhos, Maicon e Saul. No entanto, continuou a dar expedientes de segunda a quinta regularmente, até se aposentar em 2012. Mesmo tendo apenas a educação primária, Klein sempre demonstrou extremo comerciante, inteligente e sábio. Sendo um dos primeiros empresários no Brasil a acreditar a investir na oferta de produto às camadas mais medianas e pobres do extrato social. Em entrevista afirmou que, pela minha experiência, posso dizer que, quanto mais pobre uma pessoa, mais honesta ela é. Ainda quando era um mascate de venda de porta em porta em São Caetano do Sul, Klein fornecia aos seus clientes a possibilidade de pagar parcelado pelos pequenos produtos vendidos, o que foi o embrião do famoso carnê das Casas Bahia. Justificava tal confiança em oferecer crédito à pessoa de baixa renda, dizendo que a riqueza do pobre é o nome. Uma de suas ações comunitárias foi o apoio à reforma da sede do Maccabi, Clube Desportivo Judaico, na Avenida Angélica. Quem conhecia o clube antes das obras e vai visitá-lo agora fica surpreso com as novas e modernas instalações que encontram. Por essa razão, a diretoria do Maccabi decidiu dar ao edifício totalmente reformado o nome de Samuel Klein. Samuel Klein morreu em 20 de novembro de 2014, vítima de insuficiência respiratória no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado havia 15 dias. Foi velado e enterrado no cemitério israelita do Butantã, numa tarde do dia 20 de novembro de 2014. Samuel Klein. Tá aí mais uma super história de sucesso e superação. E que história, hein? É de arrepiar. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder vídeos como esse. Deixe o seu comentário no final do vídeo. O que você aprendeu com essa história? Deixe seu like para toda essa história. Essa história merece. Um abraço, até a próxima em mais uma história de superação.